Olá, sejam bem-vindos ao HFC Cast. Você sabia que dentro do HFC agora nós temos um centro de pesquisa? É novidade, e se é novidade, a gente divulga por aqui. E quem vai explicar tudo pra gente, como funciona, inclusive, se você também pode fazer parte desse centro de pesquisa, estou recebendo aqui doutora Denise Peluso Pacola, é coordenadora médica do centro de pesquisa. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no HFC Cast, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada. E olha quem chegou aqui também hoje, Gabriela Leite, coordenadora geral do Centro de Pesquisa. Seja bem-vinda pela primeira vez, primeira de muitas, né? Primeira de muitas, Mônica. Quero estar aqui sempre divulgando. Trazendo as pesquisas, os resultados pra gente. Isso, e atraindo as pessoas para vir fazer parte da gente. E a gente vai entender um pouquinho, né, o que é o Centro de Pesquisa. Quando a gente fala em Centro de Pesquisa, será que você já consegue olhar para um centro de pesquisa dentro de um hospital e enxergar oportunidades, benefícios? Então, a gente vai começar entendendo um pouquinho, né, doutora? O que é um centro de pesquisa? Um centro de pesquisa, ele não nasce do dia para a noite dentro de um hospital, né? Não, isso é um órgão que é extremamente regulamentado, existem várias etapas, muitas certificações, né? E o Centro de Pesquisa Clínica, ele é justamente para estar recebendo projetos de medicamentos, procedimentos, oportunidades de tratamentos novas, né, para serem oferecidos para uma população determinada, né? Então, a gente recebe um projeto que está procurando um determinado perfil de paciente com uma determinada doença, com uma determinada patologia, e a gente vai aí estar oferecendo para essas pessoas se elas têm o desejo de participar de um projeto de pesquisa com uma medicação nova. Cada projeto tem uma proposta, um desenho que a gente fala, né? Ele é feito de uma determinada maneira e isso vai ser apresentado e a pessoa vai ser convidada e ela vai avaliar, né? Existe um documento que a gente entrega, né, junto com essa conversa, explica todo o processo daquele determinado projeto e a pessoa ela decide se ela quer participar ou não. E, Gabriela, tem anos que vocês vêm montando esse centro de pesquisa, né? Conta pra gente esse trâmite todo para chegar até agora, né? Estarem prontos e preparados para poderem receber essas pesquisas. Sim, é um desejo, uma vontade de muitos anos. Desde 2016 que começaram as primeiras conversas do por que não trazer uma pesquisa clínica. Porque a pesquisa clínica é uma nova possibilidade, como você disse, é uma nova oportunidade de tratamentos diferenciados para os nossos pacientes. Então, a gente conseguir trazer a pesquisa clínica para cá é muito importante. E tem todo esse tempo, porque, como a doutora comentou, é um trabalho de anos, que tem todo registros em órgãos que regulamentam, que fiscaliza a qualidade, a segurança de tudo que está acontecendo. E o HFC em breve vai receber a primeira pesquisa, né? Vai receber a primeira. E a gente está aqui para divulgar, né? Para a gente poder divulgar, porque a oportunidade a gente precisa divulgar. Mas como é que é esse trâmite mesmo para a gente poder entender na prática, né? Junto à indústria farmacêutica, né? Como é que é para trazer uma pesquisa específica para dentro do HFC hoje, dentro do centro de pesquisa? Então, a gente está divulgando o centro, né, na rede de indústria, de empresas que trabalham com a divulgação desses projetos, né, basicamente a maioria da indústria farmacêutica, porque a gente está muitas vezes falando em medicamentos novos, né? E, então, assim, a gente está divulgando o centro e a hora que, né, tiver algum projeto, eles vão estar encaminhando para a nossa instituição, a gente vai avaliar se a gente tem o perfil de paciente que aquele determinado projeto está procurando, né, em relação a tipo de pessoa, tipo de doença, tipo de patologia, né, o segmento que vai ser necessário, se a gente tem uma estrutura adequada, e a gente tem uma estrutura muito bem montada no momento, né, e aí, sim, existe aí toda a regulamentação, troca de documentação, né, existem órgãos nacionais que regulamentam e fiscalizam não só o início, mas todo o processo de andamento. Então, a gente dá um retorno para esses órgãos periodicamente do que está sendo feito no nosso centro, né, quais são os projetos, como que eles estão, quantos pacientes a gente está. Então, tudo isso é extremamente regulamentado por órgãos federais. E quando a gente fala, né, em pesquisa, né, esse paciente que de repente está em tratamento e tem essa oportunidade de receber um novo tratamento, de repente ainda mais eficaz, né,
Como é que é essa seleção, essa escolha? É um voluntariado? Além do medicamento, ele recebe também todo o tratamento? Como é que é isso? Quando a gente recebe esse protocolo nasce de uma pergunta da indústria farmacêutica. Então, eles trazem novas possibilidades de medicamento, de tratamentos e oferecem para a gente se a gente quer conduzir esse estudo. E para conduzir, a gente precisa achar este paciente. Mas como é um estudo conduzido no mundo todo, pensa que a gente precisa homogeneizar, a gente tem que ter pacientes muito parecidos entre si. Então, tem critérios muito rigorosos, tanto do que o paciente tem que ter para entrar no estudo, quanto o que o paciente não tem que ter para estar no estudo. E como que a gente sabe o que o paciente tem que ter ou não tem que ter? São por meio dos exames. Então, quando um paciente é convidado a fazer parte de uma pesquisa, ele recebe um termo que está tudo escrito lá. Está escrito o porquê que essa pesquisa está sendo desenvolvida, quais medicamentos estão propostos, quantas vezes ele vai ter que vir nos hospitais, quais exames eles vão fazer, se ele vai fazer uma tomografia, ou vai ser uma ressonância, ou vai ser um PET scan, um exame laboratorial, vai ser só um hemograma, ou vai ser algo mais profundo. Ele tem ciência de tudo. Então, aqui a gente já pode até dar um gancho de quebrar um medo que muitas pessoas têm do desconhecido. Certo. Ah, será que eu não vou saber o que está acontecendo comigo? E não, nesse documento está tudo escrito. E o paciente, tudo monitorado. é tudo muito monitorado. Então, a partir do momento que esse paciente ele lê, tira todas as dúvidas que ele quiser no tempo dele e aceita participar, ele assina esse documento e ele entra, ele se torna um participante de pesquisa. Mas isso não é um contrato firmado. Se amanhã ou depois ele ficar receoso de alguma forma ou simplesmente não querer, ele pode sair a qualquer momento. Seja depois que assinou, seja quando está fazendo todos os exames para avaliar aqueles critérios que eu comentei, seja quando, comecei a fazer o tratamento, mas me deu dor de barriga e eu não quero mais. Ele pode sair do estudo sem coação, sem oneração, ele não vai ter que pagar nada por isso. Então, isso é muito livre. O paciente, ele é um ser consciente, ele está informado do que está acontecendo com ele. E vocês duas, né, já trabalham com isso, né, em outros centros de pesquisa, já trabalhou também. Como é que é essa relação com o paciente quando ele aceita, né, quando ele entende, ele enxerga essa oportunidade e muitas vezes, né, que vem cheia aí de benefícios, de melhoria para ele. Como é que é essa relação com o paciente? Sim, a gente tem dos mais diversos, né? Mas geralmente, né, são relacionamentos bons, a gente mantém um contato muito mais próximo do que num segmento clínico habitual, justamente porque a gente quer monitorar muito tudo que está acontecendo com aquela pessoa. Então, tudo que acontece com ela é de interesse da equipe, né? Porque é aí que a gente fica sabendo, eventualmente, potenciais efeitos colaterais, efeitos adversos, se está dando certo, se não está dando, né? E isso tudo a gente tem que é monitorado, a gente também tem que anotar e colocar nos registros do que está acontecendo com aquela pessoa, né? Não tem jeito, tem que se tornar melhores amigos, né? Sim, É sim. equipe e paciente. Tem que ser um parceiro. Um parceiro. É um cenário em que todo mundo ajuda todo mundo. Então, muitos pacientes, eles depois que lê aquele documento que eu comentei, eles ficam tão inteirados que eles até ajudam a gente. Então, eles falam, olha, eu vi naquele documento que eu ia sentir tal coisa, eu estou sentindo. Olha, eu fiz aquele exame que deu tal resultado, serviu. Então, isso é muito bacana que ele sai de uma posição passiva de um paciente para uma situação ativa de ele conduzindo o próprio tratamento dele também. Também, né? E aí vocês também devem ter muitas histórias, né? De pacientes, às vezes, que entraram, né? Às vezes até com o pé atrás, né? Meio receoso, e aí, de repente, viram essa oportunidade, sentiram a oportunidade, né? A melhoria. Vocês devem ter muitas histórias. A gente tem. Eu tive alguns pacientes que a gente fica muito feliz, porque quando a gente pensa num cenário de pacientes oncológicos, muitas vezes a gente não fala de um cenário de cura, mas de uma melhoria de qualidade de vida. Mas eu já tive estudos de câncer de bexiga que quando a paciente ela entrou, era a indicação tradicional para ela seria tirar a bexiga.
E no protocolo de pesquisa tinha novas possibilidades de medicamento, de tratamento. E depois que ela fez esse tratamento da pesquisa, ela entrou em remissão. Então, quando fazia exames de imagem, quando fazia, não tinha evidência de doença. E aí ela ficou super contente. E aí, só para a gente entender, né? Primeiro, falar um pouquinho da importância da pesquisa. Até eu ia pedir para a doutora Denise falar um pouco para a gente a importância de se ter pesquisa clínica. Qual que é a importância disso? Na verdade, sim, é extremamente importante. Tudo que a gente tem disponível hoje, de medicamento, procedimento, exame, em algum momento passou por esse processo. Já tiveram pacientes que aceitaram Sim, participar de pesquisa. Sim, então tudo que a gente tem disponível hoje existe porque alguém fez uso, foi demonstrado que tinha efeito e aquilo foi sedimentado como um tratamento padrão para aquela determinada doença, patologia ou preventivo, né? A gente tem que lembrar que existem questões preventivas e questões de tratamento de doença. Certo. Então, a pesquisa ela abrange tudo que diz respeito à saúde, né? Tanto na questão de prevenção quanto na questão de tratamento. Entendi. E hoje o HFC está apto a receber pesquisas de várias áreas? Sim. A proposta da instituição é que seja um centro aberto para todas as especialidades que tiverem volume, tiverem demanda de paciente. Então, a nossa ideia é que seja um projeto institucional, ele não é de uma determinada especialidade. É claro que hoje em dia a gente sabe que existem projetos mais focados em algumas áreas, né? Então, hoje em dia, a área oncológica é uma área que recebe muita atenção, existem muitos estudos em andamento e projetos de estudo para começar. Mas existem projetos em todas as áreas, porque medicamento novo e procedimento novo está sempre sendo buscado no sentido de melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, todas essas oportunidades, né, sempre isso é verificado. Aquela determinada doença não tem um tratamento curativo, mas a gente tem um tratamento de controle. Então, mesmo na área oncológica, eu vou falar um pouco da minha área, que eu sou infectologista. Então, tratamento de HIV, tratamento de hepatite C, hoje a gente tem tratamento curativo, mas até uns 10 anos atrás não existia. Então, foram com esses estudos que mostraram. Então, dando só o exemplo, o tratamento de hepatite C. Então, hepatite C é uma doença crônica que até uns 10 anos atrás não tinha tratamento curativo eficaz. Só 60% dos pacientes, 50%, conseguiam cura com um tratamento de 1 ano extremamente doloroso, com medicação injetável, que dava muito efeito colateral. E aí começou um estudo com um tratamento oral exclusivamente, e o estudo foi interrompido antes da proposta, porque a diferença entre os pacientes que estavam usando o tratamento oral e quem estava usando o tratamento padrão para a época foi gritante. Então, assim, né, o estudo foi interrompido porque não tinha mais sentido você continuar vendo que já tinha benefício da medicação. Já foi aprovado. E hoje, a hepatite C é uma doença que existe uma taxa de cura perto de 97%. Olha, Isso tudo falando graças à pesquisa. Sim, isso é uma coisa assim, de poucos anos para cá. Então, só um exemplo, né, de, às vezes, uma coisa que a gente está focando, às vezes, até num certo controle, eventualmente a gente consegue identificar a cura. E falando, né, até a gente falou um pouquinho, né, desse medo que às vezes o paciente pode ter por ser algo novo, algo desconhecido. A questão do voluntário também é muito importante, né, a pessoa entender do papel de ser voluntário, porque é um voluntário, né? Sim. Ele é paciente, mas ele acaba sendo voluntário dessa pesquisa. Sim, até porque a participação é voluntária. Então, ele participa porque ele quer. Essa assinatura desse termo que a Gabriela comentou é justamente uma formalização de que ele foi informado, ele pensou, ele avaliou e ele concordou que aquilo naquele momento era o melhor para ele, né? Se eventualmente ele desistir no meio do caminho ou até antes de começar o processo, isso também está até incluso nesse documento, né? Tanto que a gente chama termo de consentimento livre e esclarecido. Então, é livre, a pessoa participa porque ela quer, é esclarecido porque o documento realmente ele tem todas as informações de tudo que vai acontecer com aquela pessoa durante esse período do projeto, né? E
Aí é por isso que é importante essa documentação, né? E, na verdade, não só com o paciente que já está com aquela doença, né? Há a possibilidade de ser voluntário também, sem estar com aquela doença, para testar medicamentos. Como é que é isso? Sim, quando surge a primeira pergunta de um desenvolvimento de medicação, primeiro começa lá no laboratório, testa em vários animais, tudo, passa pela Anvisa, passa por todos os órgãos que realmente vê se aquele medicamento é seguro para ser testado em humanos. A próxima etapa depois disso é trazer pacientes saudáveis, pacientes que não têm a doença, mas que querem contribuir de alguma forma na avaliação desses medicamentos, desses desenvolvimentos. Então, esses medicamentos é dado a eles que são saudáveis para saber se tem algum efeito colateral muito diferente do que seria mais risco do que um benefício para um paciente que teria a doença. Entendi. Então, é muito da consciência também, né? Do entendimento da importância da pesquisa clínica. Sim. Para que as pessoas possam ser essas voluntárias, né? Essas pessoas voluntárias para atuarem dentro dessa pesquisa. Sim, é até por isso que eu brinquei que eu quero vir várias vezes, porque a pesquisa clínica, ela é um tema que ainda, infelizmente, não é tão divulgado. Não é todo mundo vê notícias de que saiu novos medicamentos. Já está em funcionamento, né? Mas ninguém vê o por trás das cortinas. Então, eu quero vir bastante aqui para mostrar o quão seguro é uma pesquisa clínica, o quão tem comitês de ética. O nosso centro clínico, ele está ancorado num centro de pesquisa daqui de Piracicaba. Então, é um contato direto com eles avaliando tudo que a gente está fazendo. Então, como a doutora Denise comentou, se o paciente teve algum efeito colateral, o comitê de ética vai ver se aquele efeito colateral está sendo não tão benéfico para o paciente. Então, o comitê de ética está ali, de olho, está monitorando, e o participante de pesquisa ele está no centro de tudo, porque é ele que faz tudo. Porque a gente oferece os tratamentos, a nossa estrutura, a indústria farmacêutica paga por isso, então paga os tratamentos, medicamentos, exames, tudo, mas os resultados, o exame laboratorial, o exame de imagem, vem do paciente. Então, o paciente está no centro do bem-estar e da segurança dele em primeiro lugar. E um gesto tão nobre também, né? Quando a pessoa, mesmo saudável, né, se dispõe a entrar para uma pesquisa, sabendo, claro, com todas essas cautelas, né? Com todo esse monitoramento, mas o papel, eu observando aqui de fora, papel grandioso, né, da pessoa estar colaborando para um tratamento que pode vir a ser, salvar né, vidas. Salvar vidas de muitas pessoas, né? Como a doutora citou da hepatite, né? Que ninguém, assim, para pensar que tudo que a gente tem começou aqui. Começou num projeto. Mesmo, começou testando, sim, qualquer pesquisa. coisa. Dipirona, em algum momento, foi investigada, foi pesquisada para ver eficácia, para ver para que ela servia, se servia, o que ela tinha de efeito colateral. Então, só um exemplo, mas tudo que a gente dispõe hoje de tratamento, de prevenção, de medicamento, de tratamento tópico, tudo passou por esse processo. E o papel do médico, né, diante de um centro de pesquisa, né? O médico que está com contato direto com o paciente, né? Provavelmente ele vai fazer esse primeiro contato. Qual que é o papel do médico de entender essa importância mesmo? Que às vezes o médico ele não está envolvido dentro da pesquisa, mas sabendo que tem a pesquisa, a importância dele saber e entender como divulgar isso para o paciente também. Então isso a gente está nesse processo, né, de estar conversando com os colegas, mas assim, o médico, na verdade, na maioria das vezes, é ele que vai fazer a seleção, né? Às vezes a gente consegue selecionar por outras vias, mas a grande maioria das vezes o próprio médico, sabendo que existe aquele projeto e está procurando um perfil de paciente, ele vai identificar esse paciente e conversar com ele, se apresentar o projeto, ver se a pessoa tem interesse, aí é apresentado esse documento, o paciente lê, ele pode levar para casa para ler, ele pode levar para conversar com a família,
né? E definir. Então, assim, o médico realmente tem um papel bem importante nesse processo. O médico que vai monitorar todas essas questões, vai receber esse paciente de volta, ver o que aconteceu com ele. Ele tomou remédio, não tomou remédio, o que ele sentiu, o que ele não sentiu. Ele foi internado, teve alguma questão. Então, que nem uma vez dentro de um processo de pesquisa clínica, tudo que acontece com aquela pessoa é de interesse. Entendi. E, por outro lado, tem a responsabilidade de quem se propõe a ser um voluntário, seja paciente ou uma pessoa sadia, para poder ser voluntário. O comprometimento dela também junto à pesquisa, né? Sim, o comprometimento do paciente é uma via de mão dupla. Então, o médico está disponível e disposto a trazer o melhor para o paciente, e o paciente precisa seguir o combinado. Não é nada além do que tá escrito naquele documento. Então, se ele vai levar uma caixinha de comprimido para casa, que ele se esforce para lembrar os horários que tem que tomar, a quantidade que tem que tomar, o dia de vir na consulta, o dia de fazer exame. Não é nada do que ele faria diferente fora da pesquisa clínica, mas que tenha um compromisso um pouquinho mais sério com a saúde dele mesmo. Entendi. E agora, para a gente, né, então, chegando no final, para a gente poder entender na prática, né, como o centro está pronto, está preparado, né, vocês aí, longos anos de trabalho, de muita dedicação, a gente já pode esperar em breve uma pesquisa, como é que, para a gente poder entender isso na prática, que eu também sei que tem pessoas que estão nos acompanhando, de repente, que já é paciente, que fala, será que vai vir alguma pesquisa para a área que eu estou precisando? Como eu vou ficar sabendo? Como que eu vou conseguir me candidatar, de repente, para ser um voluntário? Então, isso a gente já está divulgando, né? A primeira etapa, que seria a divulgação, que existe esse centro clínico, né, de pesquisa, nas redes de indústria, de empresas que captam, né, locais para realizar os projetos. Uma vez que a gente receba um projeto, a gente vai estar divulgando na equipe médica, né, especificamente na área que for daquela patologia, e aí sim o paciente vai poder ser identificado e eventualmente convidado. Às vezes a gente também pode fazer divulgação por rede social, né, eventualmente aqui em alguma oportunidade futura. Aqui está de portas abertas, assim que vocês já tiverem mais uma novidade aí, mais um passo, né, para começar efetivamente, né, com uma pesquisa, a gente divulga aqui sim, aonde a gente puder, nos nossos canais todos de comunicação. Que bom. Porque isso é extremamente importante, né? Sim. Né? E, por outro lado, para o HFC, hoje ter um centro de pesquisa, como que é na visão de vocês? É uma grande conquista? É uma grande conquista. Eu acho que é um passo além. Um passo além olhando o que o Sempre HFC olha, que é pro paciente. Então, é trazer uma nova possibilidade. Então, muitas vezes, quando a gente fala em cenário de SUS, cenários de convênio, cenários N, muitas vezes a gente não tem esse tratamento. Então, o HFC trazer o centro de pesquisa é abrir um novo caminho, uma nova possibilidade, não só para os pacientes da cidade, como de toda a região que o HFC recebe anualmente. Doutora, é um sentimento, assim, né, de dever cumprido? O centro está pronto? Sim, sim. E a gente que já trabalha nessa área há bastante tempo sabe o quanto que é importante, né? E por isso que a gente está bem empolgada em tentar começar o mais rápido possível com novos projetos aí. E a gente já está ansioso aqui. Olha, parabéns para vocês, para toda a equipe envolvida nesses anos todos, né, de trabalho, para deixar tudo certinho, tudo conforme, né, leis, órgãos, para que hoje a gente possa dizer que o HFC tem um centro de pesquisa preparado para receber aí a primeira pesquisa muito em breve, né? Sim. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. Muito obrigada. Muito obrigada, Mônica. Obrigada. E a gente fica aqui aguardando a novidade, tá? Pode deixar. A primeira pesquisa para a gente poder divulgar. Tenho certeza que teremos muitos voluntários. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada. E olha, obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode também acompanhar outros episódios do HFC Cast no nosso canal do YouTube, no HFC Saúde, e também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.